existe ainda um outro jeito de calcular a variação de entalpia de uma equação química sem ser por aquele método de entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Esse novo jeito é chamado de lei de Hess. E esse nome foi dado em homenagem ao químico que verificou que essas reações químicas elas acontecem em etapas. E durante essas etapas a gente tem ali reações intermediárias. Essas reações intermediárias apresentam valores de variação de entalpia específicos. O que a gente vai fazer então considerando essa lei de Hess? Considerando então que as reações químicas acontecem em etapa e essas reações que estão nas faixas de etapas são chamadas de equações intermediárias e têm valores de ΔH únicos, nós vamos fazer manipulações matemáticas dessas equações químicas e de seus respectivos valores de ΔH para saber qual que é o valor de ΔH da equação geral. Talvez fique mais fácil de você entender tudo isso que eu estou falando aqui por meio de um exemplo, né? Então, eu vou fazer um exemplo aqui com você para você entender melhor como é que funciona e como é que se aplica essa lei de Hess. Aqui a gente vai calcular o valor de ΔH para essa reação química e para isso a gente não vai usar aquela equação básica, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Aqui, nesse exemplo, a gente vai usar a lei de Hess. Na lei de Hess vão ser fornecidas, nas questões que envolvem lei de Hess, vão ser fornecidas equações intermediárias que demonstram as etapas dessa equação geral que a gente observa aqui. A gente vai olhar então para essas equações intermediárias e equipará-las à nossa equação geral. Como aqui eu tenho duas equações intermediárias, eu vou chamar essa primeira de equação A e essa segunda de equação B. Ao comparar a equação A com a equação geral, eu posso perceber que esse primeiro componente aqui, ó, da minha equação A é um reagente. Já esse mesmo componente na equação geral é um produto. Então, repara que essa equação intermediária ela está invertida. Os componentes estão em posições contrárias. O que você vai fazer aqui para descobrir o valor de ΔH dessa equação geral? Você vai inverter a equação A. Deixar que esse componente aqui, que é o ferro, torne-se um produto na equação A, assim como ele é um produto na equação geral. Então, quando você inverte a equação A, os produtos viram reagentes, Fe2O3, formando, e os reagentes viram produtos. Então, forma 2 mols de ferro mais 3 sobre 2 mols de oxigênio. O valor de ΔH também vai ser invertido. Se na minha equação intermediária o ΔH assume valor negativo, ao realizar a inversão, ele vai ter um valor positivo. Então, vai ser mais 824 kJ por mol. Já na minha equação B, ao comparar o primeiro componente que a gente observa aqui, ele é um reagente na equação intermediária B e também é um reagente na minha equação geral. Outra coisa que você também tem que comparar é se os coeficientes estequiométricos estão iguais. Observe que na minha equação A eu tinha 2 mols de ferro. Na minha equação geral também tenho 2 mols de ferro. Na minha equação intermediária B eu tenho 2 mols de alumínio. Na equação geral também tenho 2 mols de alumínio. Se a quantidade em mols for diferente, você vai ter que realizar multiplicações, multiplicar por 2, por 3, por 4, multiplicar as equações intermediárias
para que elas fiquem equiparadas à equação geral. Não é o caso aqui desse exemplo, né? E como a minha equação B ela está equivalente à minha equação geral, ó, o componente que aparece aqui é um reagente e aparece na geral como um reagente também, eu não vou precisar invertê-la e nem multiplicar, porque os números também são equivalentes. Então eu vou manter a equação B. Vou copiar a equação B aqui. E aí eu tenho que 2 alumínios reagindo com 3 sobre 2 mols de oxigênio fornecem Al2O3. Se eu mantiver a equação química, também vou manter o valor de ΔH. Ou seja, o ΔH vai continuar sendo 1676 negativo. Parte final das minhas equações que envolvem lei de Hess. A gente vai somar tudo e passar a régua. Como assim? Todos aqueles reagentes, tanto na equação A quanto na B, vão ser somados e os produtos também. Então veja só, qual é o reagente que aparece aqui na equação A? Ferro 2, oxigênio 3, certo? Qual que é o outro reagente que aparece na equação B? 2 alumínio. Tem mais esse reagente aqui, ó. 3 sobre 2 oxigênio, só que você não precisa colocar ele. Por quê? Porque repara que você tem 3 sobre 2 mols de oxigênio aqui nos reagentes e a mesma quantidade de oxigênio aqui nos produtos. Tá vendo que essa substância aparece na mesma quantidade, tanto nos reagentes quanto nos produtos? Então, quando você tem essa equivalência, pode cancelar esses termos. Ou seja, os reagentes aqui são ferro 2, oxigênio 3, mais 2 alumínio, fornecem, quais são os produtos? 2 mols de ferro, mais Al2O3. Repara que essa equação que você achou aqui é igualzinha à sua equação geral. E isso mostra que você está fazendo tudo certinho. Então, se você tiver chegado aqui no final e tiver um componente, uma substância a mais, que não deixa a sua equação final ser igual à sua equação geral, você vai ter que voltar e ver o que está de errado ali. Mas como elas estão iguaizinhas, quer dizer que está tudo certo. Para saber o valor de ΔH, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou somar esses ΔHs aqui. E aí fica assim, ó. Menos 1676 mais 824 dá 852 negativo. Então, o ΔH dessa reação aqui de cima é menos 852 kJ e se trata de uma reação exotérmica, ou seja, uma reação em que há liberação de calor.